Instagram. Vamos entrar, tá? Anda aí, galera. Olha só, para que nós vamos. Só mais chave aí, vou pegar. Não é tempo real, não. Aí. Ele é de tempo real mesmo. É. Instagram. É, não. Tem um delay aqui. É, um delayzinho bom. Vou ficar aqui olhando. Thalita, Miranda também. É alguma coisa. Aqui, né? Segura aí, por favor. Aqui? Sarinha. Tá na escuta. Não, É porque eu só vou ver, não vai filmar. Você vê que tem um delay bom. Não sei se é porque eu tô com. aqui também tá no 4G. Aí pode usar o Wi-Fi. YouTube ainda não. Tem um delay. Família Ferreira. Segura aí um pouquinho, galera. Agora foi. Voltou? Aí, acho que voltou. Um delayzinho. Tá cortando minha cabeça. Ah, só a banda na minha cabeça aqui. Aqui tá com esse delay todinho. Pronto. Mas quem tá ouvindo lá tá acho também. Em tempo mais em tempo real? Não. É. Só dá um diferença de 3 segundos. Pode começar. Tá vendo a parte do YouTube? Vai demorar um pouquinho pra fazer. Tá mesmo. E me disse uma coisa. Irmãs, a gente tá batendo um papo aqui, viu? Mas a gente vai. Eu tô falando pra cá, é pra ali. A gente tá só ajustando aqui pra ver se pega no YouTube também. Segura só um pouquinho. Me diz só uma coisa. No YouTube fica gravado? Fica. E aqui no Instagram também dá pra ficar. Fica como vídeo. Fica também vídeo. Mas aqui não edita. Aqui edita também não. Nenhum dos dois edita. Nenhum dos dois edita. Do jeito que tá aqui acontecendo, Aqui eu posso- rolando, já aqui tá. eu posso baixar e depois eu altero alguma coisa e jogo de volta. Editar. Tá rindo, né, Nathalie? Tá rindo, crente. Núbia, Nathalie, Sarinha, que a galerinha. O YouTube tá demorando, né? Porque eu vou desarmar. Mas aí vai pegar, vai perder quase tudo. Mas aí. Consegue, né? E aí, meus irmãos queridos e amados, muito bom dia. Cara, não estou muito confortável, viu? Já digo que eu não estou muito confortável nisso, não. Eu sou acostumado a falar olhando para as pessoas, não olhando para uma coisa, um telefone, para uma câmera. Isso não é muito minha praia, não. Mas é o que temos por enquanto. E eu espero que seja o mais rápido possível. Né? Fazem 15 dias que estávamos juntos, reunidos. É mais ou menos o tempo que nós ficávamos mesmo sem nos reunirmos de forma geral com a igreja. Mas por causa dessa crise aí, a gente não pode estar junto hoje pessoalmente, dando um abraço nos irmãos, dando um ósculo santo. Se a gente puder ir na casa de vocês no chão, que a gente vai também, tá? O decreto é para 10 pessoas junto, né? Então, 4, 5, 6 não vai matar ninguém não, é só a gente tomar as medidas necessárias para nos resguardar desse vírus, tá? Então é uma alegria estar junto hoje. É o aniversário do Barbie. É, Barbie. Barbie. Antigão, hein? tá ficando antigão aí, né, Barbie? Os cabelos já começam prateando. Seus 40, eu não vou dizer quantos, viu? Mas é mais velho do que eu. Parabéns, Barbie, que Deus te abençoe, meu amadão. Te acrescente graça sobre graça. Que Deus faça multiplicar os anos da sua vida. E que é o que eu sempre tenho no coração, que falte tudo, mas não falte a presença do Senhor.
na vida dos discípulos, em especial hoje, que é seu dia, na tua vida também, que não falte, né, a presença do Senhor. Possa faltar qualquer coisa, menos a presença do Senhor. Tá, queridão? Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Meus irmãos, vamos orar. Antes de tudo, a palavra manda orar, bater um papo. Não bem bater um papo, porque a gente não pode se comunicar aqui, a não ser que vocês façam, e eu quero deixar isso muito livre. Vocês podem fazer suas perguntas aí, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram comunicar também, podem fazer pelo Instagram, pelo YouTube ainda não, mas pelo Instagram podem fazer as perguntas aí, qualquer coisa, se comunicar conosco, que a turma aqui da mídia vai nos passando a informação e a gente vai respondendo dentro das nossas possibilidades. Tá? Vamos orar, dar graças ao Pai por esse dia, pela bondade, e para mim é uma alegria saber que todo mundo está bem, né? Um ou outro que foi acometido de uma gripezinha, de um resfriadinho, mas nada tão sério que chega ao Covid-19, né? Então, dá graças a Deus que todos os irmãos o Senhor guardou até aqui, e independente de acontecer qualquer coisa, tá com Covid ou não, o Senhor também vai nos guardar até o dia que Ele nos chamar para si, e aí estaremos com Ele na glória. Vamos dar graças ao Pai. O Rafinha está aqui, o Rafinha vai cooperar também, tá? Junto conosco. Na medida que a gente for conversando aqui com vocês, ele também vai entrar, vai compartilhar algo também, vai estar junto nesse tempinho. Não garanto que vai ser muito tempo, mas também vai ser o suficiente para a gente trazer clareza sobre algumas coisas, tá? Dafield, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia maravilhoso, Jesus, em que Tu nos sustentasse, renovasse a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Jesus. Nós queremos, Senhor, estar conectados, Jesus, sintonizados contigo, Jesus, mesmo que em nossos lares, mesmo sem a presença física, Jesus, uns dos outros aqui, mas nós cremos no Teu poder, Jesus, agindo onde quer que estejamos. Então, que Tu encontres, Jesus, repouso em nossos corações, os irmãos estejam, Jesus, com amor, com o coração aberto para receber da Tua parte o que Tu tens para nós hoje, e que nós possamos, Jesus, passar por esse tempo aprovado, Senhor, aprovado na confiança, aprovado na dependência de Ti, e que seja, Jesus, tudo para o louvor da Tua glória, que encontremos, Jesus, a cooperação. Tua palavra afirma que para os que Te amam, Senhor, tudo coopera, Jesus. Então que possamos mais rapidamente termos esses olhos espirituais, essa percepção para enxergar o Teu cooperar, Jesus, nesse tempo, na Tua igreja, para a glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigado por esse dia, e continua falando conosco, Jesus, para a glória do Teu nome e para o nosso bem e ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria conversar com vocês a respeito dessa crise. A gente está passando por uma crise. Quando a gente fala de crise, a gente está falando sobre um momento desafiador na nossa vida, né? A crise ele chega para todos. A crise ela é real. Jesus nunca enganou ninguém, né? Dizendo que não passaria pela crise. A crise ela chega para provar o nosso coração, para mostrar quem somos. Nós somos provados tanto na crise como também nos louvores, no tempo de bonança. Então, temos passado por uma crise, né? A crise, se eu pudesse definir, elas são no campo individual e também no campo coletivo, né? Todo mundo passa por crise. No campo individual a gente passa por crises, né, emocionais, crises financeiras, diversas as crises que nós passamos, né, no campo individual e no campo coletivo, né, são as crises que Jesus bem predisse lá, né, nos evangelhos. São terremotos, epidemias, né, fome, guerra. Essas são as crises coletivas. O que eu tenho visto é que a gente tem passado por uma crise coletiva, né, é uma crise
não é uma crise individual, ela passa a ser individual quando as pessoas são acometidas desse vírus, né, e passa a ser de coletivo a individual, só termina, né, contaminado e vai sentir as consequências, os sintomas do vírus. Então, essa é a crise individual. Mas hoje, o mundo, eu posso dizer a nação, o mundo está passando por uma crise de ordem coletiva, né, que está causando um assombro em todo mundo. E essa crise, e como toda crise, gera perturbações. Né? As pessoas ficam perturbadas psicologicamente, outras até fisiologicamente. Conversando esses dias com algumas pessoas, aí tem medo, né, dá medo da ansiedade. A ansiedade cria perturbações fisiológicas, começa a barriga, dá aquele rói-rói na barriga, dá aquela perturbação. Né? E isso faz parte da crise. O que eu percebo que o problema da crise é como nós passamos por ela. Né? Há um problema muito sério quando passamos pela crise, quando nós nos conformamos com ela. Né? E, infelizmente, a gente tem percebido, né, diante de muitas vozes que a crise também traz, os irmãos um pouco eufóricos. Eu não digo nem acho que nesse tempo que a gente está passando agora, porque já passou-se já praticamente 15 dias, mas no início eu vi os irmãos muito eufóricos, muito perturbados com essa crise, sem um norte, sem saber para onde ir, o que fazer, com muito medo, né? Igual a população está comprando álcool, fazendo estoque de alimento, num desespero enorme. A gente viu os irmãos passando por essa crise também no início assim. Eu louvo a Deus porque a gente teve a oportunidade de conversar com muitos, né? E eu deixo isso muito claro, irmãos, que a minha casa está aberta, tá? Como eu escrevi lá no comunicado da igreja, a gente tem o compromisso com vocês de tanto estar indo orar com vocês, de acolher em casa, do aconselhamento, de fortalecer a fé. Isso não mudou em nada. A gente continua com esse compromisso com vocês. A gente só pede que tomar as medidas de prudência necessárias. E eu tive essa oportunidade de conversar com muitos irmãos e poder confortar, consolar com a palavra de Deus nesse momento que a gente está vivendo dessa crise coletiva. A crise é real, né? A gente não pode subestimar, por mais que cada um tenha a sua fé. Uns acreditam que há um hiperdimensionamento da coisa, né? Outros creem que a coisa é real ao ponto de realmente ser tão perigoso quanto estão se falando. É fato que se a gente pegar os dados de crises coletivas, a gente vai ver um número muito alto de óbito, muito maior do que esse tipo de crise. Não é a primeira vez, né, que isso acontece, né? Os irmãos devem já ter pesquisado aí no Dr. Google. São muitas as crises de epidemia que o mundo já passou, e todas as vezes que o mundo passa por uma crise de epidemia, né, a impressão que tem é que é o fim do mundo, tudo vai acabar, é um apocalipse e tal. Mas eu não creio ainda, pois eu não tenho uma palavra de Deus, né, e a palavra de Deus, olhando as Escrituras, não nos aponta que isso é o fim desse tempo. Né? Pelo contrário, a palavra nos aponta que é um princípio de um tempo, né, que inaugurará outro tempo, o tempo da volta de Cristo. Mas não vamos entrar nesse detalhe, não. Vamos ficar com a parte da crise. Né? Eu queria, né, abrir com vocês no livro de Lucas, falar um pouquinho sobre essa crise. Jesus ele vai falar sobre essas crises coletivas, irmãos, em 3 textos. Né? Primeiro está lá em Mateus 24, do 3 ao 14, do versículo 3 ao 14. Tem Marcos 13, do 3 ao 13. E tem Lucas 21, que é esse eu queria que vocês deixassem aberto aí, que é esse texto que nós vamos ler juntos. Lucas 21, do 7 ao 19. Mas esses 3 textos, eles são no que os estudiosos chamam de textos sinóticos. São 3
três historiadores, três homens que escreveram a história de Jesus, contando o mesmo fato, comunicando o mesmo fato, mas de visão diferente. Isso são textos sinóticos. É até interessante ver isso, porque se você pegar os três textos, você vai ver o texto de Mateus e o texto de Lucas, falar que Jesus comunicou aos discípulos, né? Foi interrogado pelos discípulos, quando seria o fim, quando aconteceria aquelas coisas, porque Jesus tinha acabado de fazer uma profecia de que o templo ia ser destruído, e aí eles perguntam a Jesus quando é que ia acontecer aquilo, e quando viria o fim do século, o fim de um tempo, né? A gente sabe que Deus trabalha com tempo, e aí haveria o fim de um tempo. Eles fazem essa pergunta a Jesus, e aí Jesus passa a falar sobre as crises. Mas o que é interessante dos textos sinóticos é que tanto Mateus como Lucas fala que os discípulos interrogaram. Mais especificamente o texto de Marcos vai dizer quem são os discípulos. Foram 4. Se a gente lê assim de forma... Isso é só a título de curiosidade. Se a gente lê o texto de forma bem abrangente, a gente vai pensar que eram os 12 discípulos ou muito mais que estavam ao lado dele e interrogou ele sobre isso. Mas o texto de Marcos não. Vai falar que foi João, Pedro, Tiago e André. Eram 4 que se aproximaram de Jesus e foram perguntar a Jesus a respeito daquilo, de quando aconteceria o fim daquele tempo. E a outra curiosidade desses textos sinóticos é que só Lucas fala de epidemia, nem Marcos nem Mateus fala sobre isso, né? Os textos vão falar sobre outras crises, né? Terremotos, guerra, rumores de guerra, fome, mas só o texto de Lucas é que fala, Lucas capítulo 21, né? Do versículo 7 ao 19, só ele que fala sobre essa crise chamada epidemia. Está continuando? Porque aqui travou para mim. Não, pode continuar. Pode? Pode. O YouTube também está funcionando, tá? Tá. Irmão, só um segundinho, deixa aberto em Lucas 21. (7 a 19). Do 7 ao 19. Perdão, desse 7, do 7 ao 11, falei? Foi, não, falou 7 a 19. Do 7 ao 19. Queria ler com vocês esse texto, que, como eu falei, é o único texto que fala sobre a epidemia, sobre essa crise, a crise coletiva, tá? Lucas 7, Lucas 21, perdão, Lucas 21, do 7 ao 19. Diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Quem perguntou? João, André, Tiago e Pedro. Esses 4 perguntaram a Jesus: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá e quando estas coisas estiverem para se cumprir? Ele não fala no que Mateus e Marcos falam. Eu queria ler os 3 textos, mas vai demandar muito tempo. Ele não fala no texto de Lucas sobre a consumação dos séculos. O texto de Lucas resume-se a pergunta, só pergunta, mestre, quando é que isso sucederá isso? Mas se vocês lerem os textos de Marcos e Mateus, ele faz uma pergunta mais detalhada sobre o assunto. Ele vai perguntar quando sucederá isto, que é, quando é que o templo vai ser destruído em 3 dias e será reconstruído, né? Jesus estava falando sobre a sua morte e ressurreição, e aí ele continua perguntando, e quando sucederá a consumação dos séculos, tá? Então Lucas ele não traz esse detalhe que Mateus e Marcos traz. Aí respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, aí Jesus começa a tratar sobre as crises de ordem coletiva. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos. Aí começa, mais crise ainda, irmãos, crise de ordem coletiva, terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu.
Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupares com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém, meus irmãos. Jesus, ele predisse que haveria crise. A base desse texto, irmãos, se a gente pudesse fazer um resumo desse texto, uma base dele, Jesus está falando que, ou na verdade ele está prevendo que as crises viriam, as crises de ordem coletiva, e Jesus aponta um caminho que devemos seguir. E é interessante que quando essa crise vem de ordem coletiva, o nosso coração ele começa a ser revelado. Quando nós não olhamos para a vida de Jesus, esse texto ele é muito claro quando ele aponta, né, a crise, e ele aponta o caminho que nós devemos trilhar. E é interessante que quando passamos por a crise, a gente vê que há uma falta de esperança, começa a se faltar esperança por causa das perturbações, e as pessoas não atentam para aquilo que Jesus deixou muito claro a respeito de nossas atitudes em meio a essa crise. Existem atitudes que nós precisamos tomar em meio à crise, e quando ela chega, né, a gente vê uma perturbação tão grande que nos esquecemos daquilo que Jesus deixou claro como atitude que nós deveríamos tomar. Então, a crise, ela de fato ela é real. De todas essas crises que está escrito aí, que Jesus predisse, né, em Mateus 24, nesses textos de Lucas e Marcos 13, em cima dessas crises aqui, hoje, o que evidencia? A epidemia, né, que é a única crise que está escrita unicamente em Lucas. Então, hoje, o que está evidenciado? É a epidemia. É uma contaminação em massa das pessoas através de um vírus que tem causado morte. Então, entra naquilo que nós conversamos lá no princípio, que gera uma perturbação, uma inquietação nos irmãos. Por quê? Porque muitos têm até medo de morrer. E se tem uma coisa que, cara, eu fico desesperada, é ver crente com medo de morrer. Não deve haver essa possibilidade em nós. Porque no nosso coração deve estar guardado, nosso coração deve estar guardado no Senhor, de que nós não morremos, nós voltamos para casa. Se a palavra afirma que Jesus comprou com o sangue dele a nossa vida, que nós vamos um dia gozar de um reino, né, de um reino eterno, e essa eternidade já está plantada no nosso coração, conforme está escrito também lá em Eclesiastes, eu não entendo porque o medo de morrer. Porque nós não morremos, nós de fato voltamos para casa. Mas eu entendo que essa perturbação, né, essa perturbação social também, quando eu falo de perturbação social, estou falando das mídias, né? A gente tem sido bombardeado, a gente liga em todos os canais de televisão, é a mesma coisa, falando sobre a mesma coisa, o coronavírus, quantas pessoas morreram, no país tal, no país aquilo. É um desespero, isso tem causado angústia aos irmãos. Eu gosto muito também de um texto do salmista, onde ele fala que eu não porei coisas injustas dentro dos meus olhos. Quer ver não haver perturbação na alma diante de uma crise dessa? Primeiro, eu olhar para o apontamento de Jesus, de qual é a atitude que ele espera de mim em meio à crise. Então, esse é um caminho. E o outro é não dar aos meus ouvidos, não emprestar aos meus ouvidos as muitas vozes, irmãos. E hoje os irmãos têm muitas vozes, né, que são contrárias à voz de Deus, né? Até como os irmãos falam, é uma concorrência muitas vezes desleal, onde não era para ser. Os irmãos deveriam estar focados na palavra, olhando para o Salmo 112, que fala que o homem não teme as más notícias, o homem que é bem-aventurado, que teme ao Senhor, não teme as más notícias. O outro salmista fala que não deveria colocar coisas injustas dentro dos olhos. Então, muitas vezes a gente está colocando coisas injustas dentro dos olhos,
emprestando nossos olhos, nossos ouvidos a essas muitas vozes, e as perturbações vêm. E aí vem o medo de morrer, onde não deveria existir, já que nós não morremos, nós voltamos para casa, que morre esse corpo, vai podre, sujo, dessa carne, é esse que vai morrer, mas nós vamos alcançar a vida eterna com Jesus. Então, não tem para que esse desespero, não tem para que ficar alarmado, é ficar olhando para aquilo que Jesus falou. E aí eu queria apontar 3 coisas na leitura desse texto de Lucas. Eu queria apontar 3 coisas. Como Deus nos mostra a crise, né? Esse é um ponto. Como Deus nos mostra a crise olhando para esse texto. O outro ponto é como nós devemos reagir a essa crise. O que a palavra nos ensina de como nós devemos reagir diante da crise. E o terceiro é algo um pouco particular, é algo pessoal, mas deve estar, penso, conectado ao Espírito, né? É como eu tenho visto a crise. É qual é a percepção que eu tenho da crise. Que lições eu posso tirar dessa crise. Até naquele comunicado aos irmãos, eu pedi para que os irmãos meditassem sobre 2 perguntas. O que eu tenho feito para o reino e quem eu sou no reino? São ótimas perguntas para a gente, nesse tempo, né, de crise coletiva, nós pararmos e refletirmos quem somos em Deus e o que temos feito para o Senhor. Porque é fato que há uma perturbação tão grande nesse momento que a gente fica eufórico, aí a gente esquece de quem somos em Deus. Quem somos? Somos filhos, somos amados, somos guardados, que o sol nasce para o justo e para o injusto, que o mesmo Covid que pega o injusto, pega o justo, não há distinção de nada e nem de ninguém, irmãos. Jesus não prometeu nada a nós, a não ser que nós iríamos passar por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, que Ele venceu o mundo. Isso para nós já nos basta, isso já era para ser demais, por demais relevante. Então, eu queria abordar primeiro como Deus nos mostra a crise. E aí, como Deus nos mostra? Deus nos mostra, está aí, nesses 3 textos, mostra de forma muito clara e sem enganar ninguém. Ele disse que essas crises viriam. Ele mostra que essas crises são verdadeiras, elas são reais e que elas viriam. E de fato, irmãos, elas já vêm se sucedendo há muito tempo. A percepção que eu tenho é que, com o passar do tempo, elas vão se intensificar. Elas vão se intensificar. Mas há muito tempo que já tem essas crises. Né? Jesus fala de terremoto. Quantos terremotos tem? Muitos. Hoje, com certeza, se a gente for olhar dados, de terremotos de 10, 15 anos atrás, hoje, com certeza, a gente tem uma evidência muito maior de terremoto, porque existem aparelhos muito mais sofisticados que vai medir qualquer abalo sísmico na Terra. Então, a gente vai ter um número maior, né, de contagem de terremoto. Esse é como Jesus mostra a crise. Essa é a crise coletiva. Agora, a crise individual. O que esse terremoto traz? Muitas mortes. Eu tenho absoluta certeza, e essa parece que é mais rápida, porque não dá tempo muito de você ser atacado pela mídia. Ele acontece de forma tão rápida que acabou. Se você está debaixo dos escombros, ali muita gente morre. E com certeza muita gente já tem morrido, e já se morreu muito mais gente de terremoto do que de qualquer tipo de epidemia. Eu não estou, irmãos, quero deixar muito claro isso, eu não estou fazendo apologia à imprudência. Eu não estou ensinando os irmãos, seja imprudente, então já que matou mais terremoto do que... Então vamos fazer, vamos sair, vamos fazer, vamos acontecer. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que há um dado alarmado muito grande, há um desespero, há um apavoramento na sociedade por causa disso. E isso a gente sabe que é decorrente das mídias sociais, do acesso que nós temos com muita facilidade a essas muitas mídias. Então, não há uma necessidade disso. Então, terremoto, muitos. Fome, o que morre de gente de fome anualmente, mas a mídia não dá o devido valor, né? Não se apresenta esses dados com clareza, mas são muita gente que morre de fome, irmão. Acho que não chega nem perto do que já aconteceu. E falar de epidemia, quantas epidemias já aconteceram nesse país, irmão? Nesse mundo também afora? Muitos. Recentemente nós tivemos acho que em 2012, eu não vou precisar a data, mas teve uma muito recentemente no nosso país,
né, do H1N1, que mal foi se falado, mas o número de mortes foi altíssimo. Muita gente morreu de H1N1 e não se fala sobre isso. Não se toca o terror que está se tocando nesses dias. Porque o que eu tenho percebido é que Deus tem se levantado a favor da nação, mas existe uma força contrária que tenta derrubar, puxar para baixo de todas as formas, e isso atacando a mente das pessoas, né? Impedindo as pessoas de viver a liberdade que Cristo nos chamou a viver. E isso tem aprisionado muitos irmãos. Irmãos têm ficado aprisionados, amedrontados, assustados, aterrorizados. Se eles pudessem escavar, eles se enterravam, né? Enterravam as pernas para ninguém tirar eles daquele lugar. E eu penso, irmãos, que não é assim. Ele nos mostrou sem engano nenhum, em nenhum momento ele nos enganou, nem a mim nem a vocês. Ele disse que nós passaríamos por aflições. Ele mostrou que haveria crise de ordem coletiva. Ele nunca nos prometeu o contrário, de que nós não iríamos passar, que era só para os injustos, para uma determinada classe e para outras não. Deus nunca fez distinção nenhuma em tempo de crise. E eu não sei por que nós nos enganamos tanto, porque quantos irmãos a gente conhece que tem câncer? Quantos irmãos a gente sabe que já morreram por doenças, né, terríveis? E nem por isso, irmãos, Deus deixou de ser Deus. Uma coisa que eu tenho convicção é que Deus, ele não perdeu o controle. Tudo está debaixo da permissão dele. Ele não perdeu controle nenhum. O trono dele não é atingido por crise, irmãos. O trono de Deus não entra em colapso, como esse mundo está entrando. Um colapso total, até financeiro. Os irmãos que mexem com finanças, com o mercado financeiro, até isso, a crise abalou. E isso é o que o escritor de Hebreus fala de um reino abalável. A gente vive num reino abalável aqui terreno, mas dentro de nós deve existir, né, um reino inabalável de saber em quem nós temos confiado, em quem nós temos esperado. Então Deus nos mostra assim com muita clareza como Deus nos mostra a crise, que a crise existe, ela existe de ordem coletiva, ela existe de forma individual e que acomete a todo mundo, pois o sol nasceu por justo e por injusto, tá? É assim que Deus mostra. Então não tem para que ser diferente, não tem para que nós nos alarmarmos, nós ficarmos com os olhos arregalados diante dessas crises, pois já foi predita pelo nosso Senhor o que ia acontecer. Aí a gente entra no segundo, como nós devemos reagir. Aqui está um dos grandes segredos. O outro é como eu tenho discernido tudo isso, o que Deus tem falado comigo, né? O terceiro ponto, o que Deus tem falado comigo a respeito da crise. Mas o segundo é como eu devo reagir à crise. Aí está escrito, não tem. E olhando novamente para os textos Mateus, Marcos e Lucas, os três textos falam a mesma coisa. Eles se completam. Eles falam, não é que eles se completam, eles falam a mesma coisa. Eles falam que a primeira coisa eu não preciso me assustar e a segunda coisa eu preciso perseverar. Então ele fala no versículo 11 do capítulo 21 de Lucas: haverá terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Aí no versículo 9 ele vai falar: quando ouvir falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, irmão. Não tem para que ficar apavorado. O se assustar é se terrificar, é ficar aterrorizado. Isso causa medo, angústia, isso causa depressão, medo de morte, é algo terrível. E a palavra que nós temos de Deus é: não vos assusteis. E a gente tem visto, né, um mundo assustado com essa notícia, e a gente tem visto que a crise, e infelizmente a crise tem feito com que a igreja, quando eu falo igreja eu falo de irmãos, tenha se conformado com essa crise, porque o mundo está aterrorizado, e aí a igreja está começando a ficar aterrorizada por não atentar àquilo que Jesus falou quando as crises coletivas nos acometessem. Quando a crise individual nos acomete, o que é que ele nos manda confiar nele, descansar nele, esperar nele. Quando a crise coletiva chega, a mesma coisa, descansar, esperar nele, e mais
diretamente ele fala: não vos assusteis. Então não se apega com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve gerar em nós fé para que a gente possa, né, caminhar naquilo que Ele mandou. Eu tenho que me apegar à palavra. O que é que a palavra me manda? Não me assustar, então eu não vou. A palavra manda o quê? Não colocar coisas injustas diante dos meus olhos. Então eu não vou, irmão. Não vou, não tem necessidade de ficar olhando tudo sobre essa doença. Todos os dados, diariamente está em consultar lá no Ministério da Saúde, qual é os dados, quantos morreram, onde morreram, quem morreu. Vai ficar maluco, irmão. Vai ficar assustado, aterrorizado, perturbado. E isso vai trazer dano à tua vida. Então não tem para que ficar com esse aterroramento. Não precisa ficar aterrorizado. Descansa, espera no Senhor. Então, como Deus nos pede para reagir? Não nos assustando, pois Ele não enganou ninguém. Depois Ele nos pede, eu vou pegar essas duas palavras-chave para mim, que Deus falou muito ao ler esses textos. Não vos assustar e perseverar, né? No versículo 19 diz: e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, na continuação do texto, diante de todas as crises coletivas, ele nos pede: não se assuste e persevere. Persevere em quem você tem crido. Persevere na leitura da palavra. Perseverar na oração. Perseverar dentro das possibilidades na comunhão dos santos, né? Perseverar servindo ao Senhor com alegria aos irmãos nesse tempo de crise. Ligar, perguntar aos irmãos: irmão, você está precisando de alguma coisa? Conta comigo. Se o que estiver precisando, eu estou aqui para servir. Lógico, com toda a prudência que a gente pede. Se há qualquer tipo de sintoma dessa doença, a gente pede aos irmãos que não vá, não se aproxime, se mantenha, né, na quarentena. Então, como Deus nos mostra, já falamos, como nós devemos reagir sem estar assustado e perseverando. Não é porque estamos em crise, não é porque estamos aquartelados que nós vamos deixar de perseverar nas verdades que já ouvimos e que Deus tem falado diariamente conosco através da palavra. Então, nós não nos assustamos, nós perseveramos, nós somos daqueles que insistem, persistem e continuam servindo ao Senhor. Como eu falei, essa crise ela vem muitas vezes para provar o nosso coração, né? Quem deve ter já surgido a pergunta: quem será que no final de tudo vai sobreviver a essa crise e vai continuar a viver como igreja? Espero que todos, irmãos. Espero que todos. Porque eu tenho no coração a certeza de que o Cristo ressurreto, o verdadeiro eu, de todas as minhas forças, tentei transmitir. Então, se eu tenho crido e eu sei em quem tenho crido, eu vou passar por essa crise aprovada e lá no fim estaremos novamente reunidos, sem ser por live, sem ser por telefone, sem ser por câmera, que eu não estou muito ligado a essas coisas. Estaremos pessoalmente juntos, celebrando ao nosso Senhor. Amém? A terceira coisa é como eu tenho visto. Como eu tenho visto a coisa, irmão? Eu acho que todos os discípulos têm um discernimento da coisa. Deus fala de uma forma muito particular a cada um, né? Então, como nós temos visto isso, a primeira coisa deve estar alinhada com as Escrituras. Eu não posso ver conforme os rudimentos do mundo têm me mostrado, né, tocando um terror. Eu tenho que ver conforme Deus tem realmente falado ao meu coração, apontando para as Escrituras. Então é isso que eu tenho buscado em Deus, discernir esse tempo. E esse tempo eu tenho discernido três coisas. Se eu puder cooperar com a vida de vocês, né, nesse tempo, Deus tem falado muito ao meu coração sobre três coisas. A primeira é o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele. A gente vive num tempo de pessoas que não têm tempo. Ultimamente eu tenho até tido temor de falar sobre isso, que eu não tenho tempo. Porque todas as vezes que eu falei que eu não tinha tempo, Deus arrumou o tempo para mim de uma forma que eu não queria, né? Eu estava muito sobrecarregado, sem tempo, e aí Deus, né, pois eu creio que todas as coisas, né, não só cooperam para o bem, mas eu creio também e reconheço, conforme o Provérbios fala, o Senhor em todos os caminhos. Deus tocou a minha Bruna aqui, estou nela uma enfermidadezinha que ela teve que passar 9 dias dentro do hospital.
E aí ela não podia ter contato com ninguém, então só era eu e ela e Deus. Mas aí quando ele disse que eu não tinha tempo, ele arranjou tempo para mim. Então eu penso que é um tempo que Deus está tirando para se relacionar com o homem, para buscar essa intimidade com o homem. Então eu não digo hoje mais que eu não tenho tempo, eu digo que eu não tenho prioridade. As pessoas não devem dizer, não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Não tenho tempo para orar. Não, é porque a oração para você não é prioridade. Não tenho tempo para estar com a família. Não, porque estar com a família para você não é prioridade. Então muitas vezes nós não temos prioridade, mas tem sido ensinado em massa que é falta de tempo. Tem quem diga que quisesse que o dia passasse 25 horas, 26, 27, 30 horas e ainda assim não daria conta de tanta demanda. Mas eu não creio nisso. Eu creio que o que falta é prioridade. Se nós olharmos quanto tempo nós demandamos em redes sociais, quanto tempo nós demandamos em coisas que não são eternas, coisas que não nos edificam, então a gente vai ver que de fato é falta de tempo. Até hoje em dia essa tecnologia aí que a gente tem usado tem ensinado sobre isso, porque ela dá a oportunidade de você, os telefones agora computam quanto tempo você gasta em determinada coisa. Então como o povo gasta tanto tempo na mídia social, se você olhar lá, você vai ver quanto tempo o telefone vai calcular que você passou na frente dele. E se gasta muito tempo na frente do telefone. Então orar, estar junto, em comunhão e tantas outras prioridades deixam de ser prioridades para nós damos prioridade àquilo que não é eterno. Então eu penso que Deus, é algo que eu estou discernindo e eu peço que cada um tenha o discernimento de Deus e aproveite esse tempo da melhor forma possível. Eu tenho discernido que Deus tem pegado esse mundo inquieto, Deus tem pegado esse mundo que proclama que não tem tempo e resolveu dar um tempo para si mesmo. O homem precisa muitas vezes se encontrar consigo mesmo para se encontrar com Deus. Então Deus arrumou esse tempinho, já vamos com quase 15 dias, uns estão ficando loucos. Esses dias até eu vi um dado aí, um discípulo contou sobre um dado que na China, nesse tempo de quarentena, foi onde teve o maior número de divórcio, que a pessoa não quer dar tempo para a família e está dentro de casa, gera uma impaciência, uma inquietação e só confusão dentro de casa. Então eu penso que Deus aproveita esse tempo com Deus, aproveita para meditar na palavra, aproveita para responder no mínimo essas duas perguntas, quem eu sou em Deus e o que eu tenho feito. Acho que todos os discípulos, principalmente os que estão diretamente vinculados a nós, deveriam fazer essa pergunta: quem eu sou em Deus, irmãos? Quem eu sou? E o que eu tenho feito para o reino de Deus? O que eu tenho produzido para o Senhor? Que obra eu tenho abraçado? Não falo de obra filantrópica ou social, mas falo da obra de fazer outros discípulos, da obra que Jesus estabeleceu lá em João 6:29, que é fazer com que outros cresçam em Jesus. O que temos feito? Deveria ser alvo da nossa meditação, contemplação, buscar em Deus um lugar de arrependimento, buscar em Deus que Ele confronte a nossa alma, o nosso corpo, e nos aponte quem somos e o que temos feito, e que haja uma conversão, uma mudança rápida de nossas atitudes frente àquilo que Deus há de falar com cada um de vocês. Então Deus está falando comigo de forma pessoal sobre esse tempo. Deus tem falado comigo muito sobre prudência, porque diante dessa crise coletiva que nós sabemos que ela é real, requer-se medidas de prudência, irmãos. Isso não deve de forma alguma mexer com a nossa fé. Em nada mexer com a nossa fé. Porque algumas pessoas estão se apoiando na prudência e têm negligenciado a fé. E a fé não está ligada à prudência. Tem gente, mas é imprudente estar junto, é imprudente, Rafa está aqui na sua casa, é imprudente receber as pessoas. Tudo é imprudente, irmãos. Fica usando esse mecanismo para esconder a sua falta de fé. Mais uma vez, não estou fazendo apologia à imprudência, nem a fazer a coisa de qualquer forma. Eu estou querendo estimular e mostrar que a nossa prudência não está ligada à fé. A minha fé e a sua fé está ligada diretamente à palavra. O que Deus tem falado com você, é isso que você faz.
eu tenho parado e refletido nas Escrituras, muitas atitudes de homens dentro das Escrituras não eram prudentes, né? Mas foram tomadas por fé. Abraão, Deus deu uma ordem que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para a terra que ele ia mostrar. Para alguns poderia ser a maior imprudência do mundo. Talvez fosse a mesma coisa eu chegar e dizer, irmãos, eu vou ter que sair da aeronáutica e vou agora viver integralmente do ministério. Cara, que imprudência, ele tem família, tem mulher, tem tudo. Não, mas nós nos movemos pela palavra. Se Deus mandou, irmãos, a gente faz. Então a prudência, ela não mede a nossa fé. O que mede a nossa fé é a obediência à palavra. Então, se Deus falou, Deus mandou, não é as muitas vozes. Também não confunda isso, né? A mídia está dizendo, então eu tenho que fazer. Então, vira uma paranoia, uma loucura. Não, aproveita primeiro esse momento de intimidade com Deus, esse relacionamento íntimo com Deus. Aproveita esse momento para ouvir a Deus e aí você ser prudente. A prudência, se eu fosse resumir o que é prudência, é fugir do perigo. Pronto. Então há um perigo iminente, aí eu vou ser imprudente? Só se Deus mandar, irmãos. O que a palavra diz aos pastores? Que se está alguém enfermo, vá lá, faça oração e unja. Aí o bandido está com Covid-19. Eu tenho uma palavra de Deus, que os pastores devem ser chamados para orar, ungir com óleo. Aí eu não vou fazer porque é imprudente. Não, irmãos, eu vou mover pela palavra. A palavra diz que Deus há de me guardar. E se Ele não me guardar, eu for acometido de tal enfermidade, irmão, e eu partir para a glória, eu irei, irmãos. Não temerei mal algum. Então, Deus tem falado muito sobre prudência, porque eu tenho visto os irmãos usarem essa palavra prudência, essa forma de prudência, de forma errada. Tá? A prudência não está ligada à fé. Tá? Se você pegar a prudência e liga à fé, você corre um grande risco de naufragar na fé. Porque tem muitas coisas que Deus nos pede e pode nos pedir, e pediu na antiguidade, que parecem ser imprudentes, mas eu estou debaixo de uma palavra de Deus e eu tenho certeza que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e tudo no final vai ser conforme a permissão dele. Então nós nos movemos por fé. A prudência não está ligada à fé, e nem a fé à prudência. A fé está ligada diretamente a uma obediência a uma palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu acho que esse exemplo dos presbíteros é muito claro para os irmãos. Qual é a palavra sobre isso? E o que é que o mundo está dizendo? Não. Se o mundo está dizendo que não e o meu Senhor está dizendo que sim, eu vou obedecer a quem, irmãos? A quem que eu vou obedecer? Ao meu Senhor, que está dizendo que é para eu ir. E orar com a mão e ungir o doente. Ponto. Eu devo obediência a Ele. Então Deus tem falado muito comigo sobre prudência, uma prudência que não pode mexer na minha fé. Uma prudência que não pode abafar a voz de Deus. Não pode me fazer surdo àquilo que Deus mandou. Né? Uma prudência que não me dá, né, a liberdade de ouvir as muitas vozes. Uma prudência que me leva a ouvir a Deus. Se Deus mandou, eu faço. Aí, quais as medidas que eu digo que tem que ser tomada dentro dessa crise coletiva? Vai na casa dos irmãos, leva um álcool em gel. Se o irmão estiver lá, limpa, lava as mãos. Se tiver qualquer sintoma, não vai. Isso é prudência. Isso é prudência. É você não correr o risco do perigo. Mas a nossa fé deve estar na palavra, porque ainda assim, se o Senhor mandar, nós vamos. Como o exemplo que eu já dei lá de Tiago. Amém? Deus tem falado sobre isso. E por fim, Deus tem falado muito sobre a obediência. A obediência às autoridades, né, que está lá em Romanos, capítulo 13, versículo do 1 ao 2, né, que todo homem seja sujeito à autoridade, que aquele que resiste à autoridade trará sobre si condenação. Né, eu já ouvi muita gente falando nesse tempo aí nas mídias sociais sobre isso. Né? Nossa obediência às autoridades, ela está ligada diretamente a não desobedecer a Deus e a não fazer com que a nossa fé venha se enfraquecer. Eu não devo obediência à autoridade se eu sei que a minha fé vai ser atingida. Né? Se eu sei que vai me apartar do Senhor, vai me deixar para longe, vai me deixar mais distante de Deus, então eu não uso. Eu não obedeço à autoridade, eu obedeço ao Senhor. Mesmo sabendo que eu vou arcar com as consequências. Mas a medida que as autoridades hoje estão pedindo aos irmãos, requer dos irmãos uma obediência. Uma obediência. Qual é a pedida das autoridades? Não estarem aglomerados, fazer a higienização das mãos, evitar contatos físicos. Então a gente obedece.
Só que a gente tem um impasse nesse ponto de obediência às autoridades. Nós devemos obedecer às autoridades, e até nisso a crise nos prova se somos obedientes ou não. Qual é o impasse? É que hoje na nossa nação está uma confusão. A gente tem a máxima autoridade dizendo que é para o povo voltar à vida normal, e que a quarentena, o aquartelamento é só na vertical, ou seja, as pessoas que tenham que estejam no grupo de risco, né? A gente tem essa direção da máxima autoridade, e a gente tem das outras autoridades, né, que não é a máxima, dizendo que é para as pessoas ficarem em casa e não sair. Então há um impasse aí, há uma confusão grande. Nem as autoridades estão conseguindo, né, entrar num consenso sobre isso. E isso também gera perturbação do povo, porque o povo não sabe, obedece à máxima autoridade que está dizendo que a gente tome, porque o que eu penso sobre isso, que de fato, como há uma transmissão coletiva já, comunitária, como se chama, deveria tomar os devidos cuidados aos grupos de risco. Se na minha casa eu tenho uma idosa, como eu tenho na minha casa, a minha mãe idosa aqui, então eu vou evitar lugares para me expor, para trazer essa doença para mim e para contagiar quem é grupo de risco na minha casa. Isso aí eu concordo plenamente em ser prudente, a não ser que tenha uma palavra contrária do Senhor, mais uma vez. Mas caso contrário, irmãos, eu não vejo necessidade da nação poder parar, mas é uma posição minha, deixo muito claro, penso eu, tá? Que não deveria parar tudo. E principalmente em vista que há uma confusão grande nas ordens emanadas pelas autoridades. Aí obedecer a quem, irmãos? A palavra me manda obedecer a toda a autoridade. Aí uma autoridade diz que é para a gente voltar às atividades normais, aqueles que não são de grupo de risco. E a outra autoridade diz que não, que toda a população tem que estar aquartelada. A quem obedecer? A pergunta é essa: a quem, irmãos? Ao Senhor. A gente deve buscar discernimento. No meu caso específico, eu não tenho como voltar a trabalhar de forma normal, pois existem autoridades a qual eu estou sujeito que estabeleceram regras no trabalho. Então eu não tenho como voltar de forma integral, eu não tenho como me rebelar e dizer, não, mas eu quero trabalhar, eu vou trabalhar e vai ser assim. Não tem como. Então há um bom senso, deve haver um bom senso em tudo isso. Mas eu penso que tempo de crise é tempo de Deus provar o nosso coração de obediência também. Tá? Obedecer às autoridades, apesar de que está essa confusão. E eu peço aos irmãos que sejam prudentes, com discernimento, ouvindo a Deus. Então, resumindo, né, eu ouço a Deus no íntimo relacionamento, eu sou prudente, fugindo do perigo, né, mas ouvindo a Deus se eu devo ou não correr esse risco, e eu obedeço, pois toda autoridade foi constituída por Deus, e aqueles que resistem à autoridade terá sobre si condenação. Eu vou encerrar só falando sobre os pontozinhos. Eu não vou nem me deter a explicar cada ponto, mas o que essa crise tudinho tem falado, fora ter esse relacionamento, ser prudente e andar em obediência. O que Deus tem falado comigo? Que Ele não perdeu o controle de nada, Ele continua no controle. A crise prova o nosso coração para saber quem somos, assim como os louvores também provam o nosso coração. A crise ele chega para todos, a gente já falou no decorrer da nossa conversa aqui que a crise chega para todo mundo. Os cristãos devem olhar para a crise, né, fixar os olhos, não na crise na verdade, mas fixar os olhos em Cristo Jesus e naquilo que Ele mandou. Não vos assusteis, perseverem. E um dos grandes ensinamentos que eu aprendi, que é quando a terra, irmãos, está em colapso, né, o céu aponta o rumo a qual nós devemos apontar. Então, a terra em colapso está, o céu vai apontar o rumo, o caminho que nós devemos andar. Amém, meus irmãos? Então, a crise ela é real, ela é verdadeira. Eu penso que Deus deve falar muito conosco, falar com vocês, com cada um de vocês sobre isso, de forma individual. O que está escrito já está escrito, né, que essas crises viriam. A postura que nós devemos adotar também já está escrita. Nós só obedecemos, nós lemos, cremos e obedecemos. E que Deus, na individualidade, possa estar falando com cada um de vocês diante dessa crise, de como passar da melhor forma por ela. Lembrando que a terra pode estar em colapso, mas o céu aponta, o céu sempre vai apontar o rumo, né, das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Rafinha, alguma coisa? Não, acho que bem completo o que foi falado.
A gente tem esse privilégio, né, de ter a visão, né, de olhar para a igreja numa visão mais ampla, numa macro visão, e nós temos percebido isso mesmo, um temor, um medo, a coisa toda. E isso a gente falou recentemente numa reunião geral, né, que não é demérito assim nenhum da gente trazer novamente, né, a pessoa trazer as verdades ouvidas ao longo do tempo, né, para a gente fazer um exame da nossa vida, examinarmos mesmo se estamos no Senhor, se estamos confiantes nele, se estamos firmados. Tem um texto que Paulo também escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 13:5, né? Ele diz aqui: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, né? Se não é que já estáis reprovados. Então uma palavra, né, do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e eu creio que esse exame ele é super necessário fazermos agora, né? É tempo de quietude mesmo, é tempo de estar nos nossos lares, né? E fazer o exame, né? Deixar o Espírito Santo sondar os nossos corações, para que ele realize esse exame, a gente constatar que a gente está realmente no Senhor e obedecê-lo, né? Como tem mandamentos muito claros que pode até ir de encontro à prudência que o mundo julga, que o mundo dita que é prudente ou não, mas nós precisamos ter as nossas convicções firmadas na palavra e agirmos com fé. A gente também tem falado bastante de tipo que os encontros gerais, né, os encontros públicos, ele é fruto do que acontece nos nossos lares, né? Casas saudáveis, casas onde há o ordenamento de Deus para o funcionamento da casa, isso reflete nos encontros gerais. Então, que oportunidade boa de deixar o Senhor ajustar nossas casas, né? Tirar aquela geladeira que está na sala, aquele fogão que está lá no quarto, deixar o Senhor entrar e ordenar tudo a nossa casa, termos os nossos encontros em família, né? Eu poder pastorear minha esposa, pastorear meus filhos, fazer o ordenamento da minha casa. É tempo de ajuste, talvez financeiros, às vezes essa correria, essa falta de tempo, sentar, planejar tudo. A gente sabe que a área financeira, né, a gente cuidando ali de vida, cooperando nas vidas, é uma área que tira muita paz muitas vezes dos discípulos, e a gente às vezes coopera com eles nisso. Pô, tá em casa, faz um ajustamento ali, pastoreia a sua esposa, pastoreia o seu filho, coopera, e naquilo que tem clareza para fazer, que tem fé para fazer, executa. Receber pessoas em casas no número que você tiver paz para fazer, receba, reúne, transmita a palavra. E ao ser procurado, né, é outra coisa também que está muito latente nesse tempo. Nós somos as pessoas que seremos procuradas desses temores, desses medos, né? Seremos procurados, e o que temos para dar para essas pessoas? Temos Jesus, temos a confiança em Cristo para transmitir? Porque se não for assim, nós vamos engrossar o caldo dos atemorizados e dos medrosos. Então, que possamos estar cheios de Deus para poder entregar a Deus para os que estão fracos e temerosos. É um excelente exercício para se fazer nesse tempo, e muita busca e profundidade no Senhor, tá? É só isso para complementar, porque foi muito completo, né, no que foi falado. E contem conosco como igreja, né? Nós estamos orando, estamos buscando, estamos dispostos a agir com fé,